Deus está dando localizações para a gente, está criando conexões. Não é para a gente desconectar isso. A gente não pode desconectar o que Deus está conectando, entendeu? Senão nós vamos conectar coisas erradas e Deus vai desconectar o que a gente está conectando. Porque o que Deus conectou está conectado corretamente. Agora, se a gente quiser desconectar o que Deus conectou, Ele vai deixar a gente desconectar. Mas depois Ele levanta irmãos, levanta seus servos para desconectar o que você conectou errado. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, irmãos, eu já tenho mostrado nos meus vídeos que o anticristo ele sai do Iraque, de Nínive. Se a profecia diz que é de Nínive, é porque é de Nínive. Ele vai colocar o seu trono na Turquia. As profecias não podem se contradizer. Isso eu expliquei com mais detalhe nesse vídeo que eu indiquei para você. Então o anticristo, ele sai da antiga Babilônia, atual Iraque. No Iraque tem um lugar chamado Nínive, Ninawa, e em Ninawa tem 3 principais cidades, e uma delas é Mossul, capital do Iraque. É dali que sai o anticristo, porque lá em Mossul está a antiga Nínive. Então, geograficamente falando, o anticristo sai da Nínive, né? Atual Iraque. E Nínive era a capital da Síria. Por isso que a gente tem também o rei da Síria, principalmente o rei Senaqueribe, como figura do anticristo. A gente tem também Nabucodonosor como figura do anticristo, porque ele era rei da Babilônia. A gente tem também Antíoco Epífanes como figura do anticristo. E Antíoco Epífanes saiu da linhagem dos Seleucos, que conquistou a Síria, a antiga Síria. Então, todo lugar que a Bíblia aponta a saída do anticristo, através de contextos históricos, Deus está apontando para um só lugar, para a Síria. Então veja bem, se eu olho para a Escritura e vejo Gog como figura do anticristo e diz que ele é da terra de Magog, isso tem que coincidir. Deus está dando um ponto de localização para você. Por que Deus fala Gog da terra de Magog? Agora dá para entender pelo menos o início do porquê o anticristo é chamado de Gog. Gog da terra de Magog. Se ele sai da terra de Magog, nesse ponto da Escritura, em outros pontos, ele sai do Oriente Médio, ele sai da Síria, tem que coincidir Magog com a Síria. Quando você for procurar a localização de Magog, na palavra de Deus, você vai ver que a maioria dos mapas colocam Magog no norte de Israel. Alguns colocam no nordeste. Então há aí uma divergência entre o local exato. Mas se você pegar o mapa do mundo, você vai ver que Deus vai eliminar toda a parte ocidental do mapa. Vai eliminar o sul e vai deixar só ali o norte e o nordeste. Aquele ponto aceso. É daí que sai o anticristo. Então, isso não é contradição. Alguns colocam no norte, outros colocam no nordeste. Por quê? Porque Magog, primeiro você tem que olhar para ele como um dos filhos de Noé. E depois você olha para nações. É igual olhar para a Síria. A Síria é Ashur. A Síria é descendente de Sem. Ele é um homem descendente de Sem. E depois vira uma nação. Ele conquista uma parte do mundo, que futuramente seria o norte de Israel, o norte, nordeste, e aí ele se torna um reino contra Deus. A Síria, descendente de Sem, se torna um império contra Deus. Mesma coisa que você olhar para Misraim. Misraim, primeiramente, é um homem filho de Cã. Um homem só, filho de Cã. Este homem vai, conquista uma porção da terra e ali gera uma nação. Acaba saindo o Egito daí. O Egito, na sua Bíblia, é Misraim. E você pode ver que o Egito está no sul de Israel. Então o Egito, esse Misraim, conquista uma parte da terra que futuramente seria o sul de Israel. A terra de Israel está no centro do mundo, para mostrar que é o lugar mais importante do mundo. A terra de Israel é o centro de todos os pontos cardeais. Você faz todos os cálculos da palavra de Deus através da terra de Israel. Norte, sul, oeste, leste, tudo a partir da terra de Israel. Você tem que olhar sempre para a terra de Israel. A terra de Israel é a figueira. Um dia eu vou formar um estudo sobre a figueira também. Ou seja, você tem que estar de olho ali,
nesses lugares. Olhar para a figueira e para todas as outras árvores. É isso que a gente tem que fazer. Então por que você acha que Magog está ali no norte, nordeste de Israel? Alguns querem colocar, alguns mapas, né? Querem colocar Magog lá no extremo norte, querendo dizer que é Rússia. Coloca Gog lá também. Mas a Rússia está no nordeste de Israel. A Rússia vai fazer parte do anticristo também, do reino do anticristo, mas não vai ser ela o império dele, o que vai dominar. Não vai ser ela. Está revelado na palavra quais são os reinos que vão dominar. Eu não estou descartando a Rússia dos reinos que vão seguir o anticristo, não estou descartando nenhum dos reis do Oriente. Estou descartando os reis do Ocidente, os do Oriente não. Mas o rei, o príncipe que domina todas as outras nações, ele é o anticristo. E as outras nações, os reis da terra, são os 10 chifres. Aí pode estar a Rússia. Mas Rússia não vai ser o país que vai comandar todos os outros exércitos, não. Não mesmo. Então presta atenção nessa parte. Você vai ver que Magog está no norte, nordeste de Israel. É ali que coabitou Magog. É ali que colocou a sua tenda e conquistou as ilhas das nações, como está em Gênesis 10. Mas ali futuramente seria onde estaria o Império Assírio. Entendeu? Agora veja bem, você sabe que Nimrod, de Cã, descendente de Cush, filho de Cã, ele foi na Síria e edificou Nínive. Foi exatamente isso daí que fez com que ele se tornasse uma tipologia do anticristo, porque ele quis contradizer tudo que Deus ordenou. Então, a gente vê que a Síria, se ele foi na Síria e edificou Nínive, e a Nínive fica no norte de Israel, nordeste de Israel, né? Então quer dizer que a Síria estava ali, norte, nordeste de Israel, Ashur. Mas ali também estava Magog. Sabe por quê? Porque Deus ordenou para os filhos de Israel: habite Jafé nas tendas de Sem. Cã, não. Por isso que Cã, que gerou 4 filhos, Cush, Misraim, Put, que é Egito, Líbia, Etiópia, por isso que eles coabitaram o que seria o sul de Israel no futuro. Sul, sudeste, ali está Líbia, Etiópia, o Egito está no sul, ou seja, eles não estão nas tendas. A princípio eles não foram para as tendas de Jafé e nem para as tendas de Sem. Agora, Jafé estava nas tendas de Sem, literalmente falando, porque é claro, há uma promessa espiritual maravilhosa sobre essas coisas, que eu explico naqueles meus vídeos de Sem, Cã e Jafé. Mas, a princípio, eles tinham que obedecer o que era revelado para eles. Então a gente vê Magog, filho de Jafé, habitando nas tendas de Sem. Porque a gente vê Magog no mesmo território de Ashur, de Assíria, da Síria, entendeu? Então a gente vê Jafé nas tendas de Sem. Agora lá onde está Magog, onde estava Magog, futuramente seria o Império Assírio. Dali que saiu no rei Nabucodonosor, dali que saiu o rei da Síria, que é usado com mais poder como tipologia do anticristo, e é dali que saiu Antíoco Epífanes, porque os Seleucos dominaram aquela região depois da divisão do Império Grego. Ou seja, todos os pontos coincidem em um só local, no norte, nordeste de Israel. O Iraque ele está no leste, certo? Só que o atual Iraque, hoje, é a antiga Babilônia. A antiga Babilônia não era somente o atual Iraque. A geografia muda um pouco. O que você conhece hoje como Turquia, norte de Israel, Turquia, antiga Constantinopla. E o que você conhece hoje como Síria, Irã, Iraque, que está no leste de Israel, pegando um pouquinho do nordeste, isso era o antigo Império Assírio. É por isso que Deus tem que usar o reino da Síria como tipologia do anticristo, porque é dessa região. Agora, quando a gente vê a expressão Gog, da terra de Magog, quer dizer que Gog é o anticristo. Por que esse nome? Só para rimar com Magog? Não, porque ele vem da terra de Magog, então ele recebe o sobrenome resumido da terra. Assim como a terra antigamente recebia o nome dos personagens, Deus fez ao contrário, o personagem recebendo o sobrenome da terra, para a gente confirmar a localização dele. Gog, anticristo da terra de Magog, norte e nordeste de Israel. Entendeu? E quais são as nações que habitam hoje no norte e nordeste de Israel e ao leste?
É a Rússia? É a Rússia que tem um livro chamado Alcorão, que tem um Deus chamado Alá? É na bandeira da Rússia que está escrito: não existe outro Deus senão Alá e Mohammed, seu profeta? É na bandeira da Rússia ou na bandeira da Arábia Saudita? É na bandeira da Rússia que está escrito Alá é grande? Ou é na bandeira do Iraque? A Rússia tem um livro desafiando a Deus? Porque essas bandeiras estão desafiando diretamente as Escrituras. Deus falou em Isaías 43, para as duas casas de Israel: vós sois minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. E ainda Deus fala para elas, para as duas testemunhas dele: não temas, há outro Deus além de mim? Por isso, vocês são minhas testemunhas, porque elas vão testemunhar isso. E aí hoje nós temos países que têm um livro dizendo que o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há é Alá, o único Deus, e Mohammed, o seu profeta. E para a história ficar mais dramática ainda, Jesus é um profeta. Só que ele é um profeta menor que Mohammed, que se casou, teve filhos, não morreu pelos pecados de ninguém e ascendeu aos céus vivo e ainda vai voltar nessa terra para condenar os idólatras e para atuar junto com Mahdi por 7 anos. Então só não vê essas coisas quem não quer mesmo, porque são muitas evidências, não é? Palavra de Deus, profecia, confirma de onde vem o anticristo, do Oriente Médio. Geografia, confirma Oriente Médio. História, confirma Oriente Médio. Por isso que se você desconectar o que Deus conectou, Deus vai levantar pessoas para desconectar tudo que você conectou errado. Muitas coisas que os adventistas conectaram vão ser desconectadas. Muitas coisas que alguns irmãos estão conectando vão ser desconectadas. E se as coisas que eu estiver falando estiverem erradas, Deus vai levantar pessoas para desconectar o que eu estou conectando. Porque Deus vai deixar conectado somente o que Ele conectou. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para confirmar, dar testemunho do que Deus conectou e desconectar o que Deus não conectou. Ok, irmãos? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Assista aos vídeos que eu indiquei. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, compartilha ele no Face aí para as pessoas conhecerem isso. E a gente continua no próximo vídeo, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.